Transformers é uma das franquias mais lucrativas da história do cinema e desde o seu primeiro filme, a crítica especializada sempre deu notas bem baixas para esses filmes, mas mesmo assim eles sempre deram muito dinheiro. Então nesse vídeo aqui, além da gente fazer uma análise, uma crítica sobre a franquia Transformers, nós vamos tentar entender o porquê esses filmes fazem tanto sucesso. Então já aqui no começo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar esse vídeo. Eu acho que só pelo cenário aqui já dá para perceber que eu sou um pouco suspeito para falar sobre a franquia Transformers, né? Apesar desse banner ser do filme que eu menos gosto da franquia, mas também esse banner eu só coloquei aqui no fundo porque era a única coisa melhorzinha que eu tinha pra colocar aqui no fundo. Mas enfim, né? Transformers é uma franquia que além dos 5 filmes dirigidos pelo Michael Bay, possui um spin-off focado no Bumblebee. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar apenas nos 5 filmes dirigidos pelo Michael Bay. E dependendo da sua idade, provavelmente você sabe que os Transformers eles são baseados em uma franquia, em uma série de brinquedos que eram muito populares lá nos anos 80. E mesmo os Transformers já sendo uma marca extremamente conhecida e já tendo vendido milhões de dólares em produtos para crianças, os robôs gigantes lá em 2008, quando Michael Bay assumiu essa missão de dirigir o primeiro filme do Transformers, também ia precisar conquistar o público, dessa vez agora nos cinemas. E quando eu reassisti a franquia recentemente, eu percebi que eles tentam não só conquistar as crianças, mas o público adolescente e adulto. A gente percebe isso principalmente através do humor do filme, que vai variando sempre entre piadas totalmente infantis até piadas com teor sexual. A gente percebe também que eles tentam agradar todo tipo de público, quando, por exemplo, a gente percebe que os Autobots em alguns momentos do filme e até mesmo alguns vilões eles agem como se fossem adolescentes, para o público mais jovem se identificar com eles, e depois esses mesmos personagens eles se comportam como se fossem soldados experientes que têm um conhecimento muito grande do universo, para o público adulto se engajar mais com a história. E infelizmente esse é um dos maiores problemas da franquia, porque o Michael Bay e toda a produção do filme, o roteiro como um todo, ele não sabe dosar muito bem esses momentos, e muitas vezes a transição de uma cena mais séria para uma cena mais cômica, ela não ocorre de uma forma eficiente. E os filmes dos Transformers possuem uma das maiores características do Michael Bay, que é aquela edição e montagem frenética, e ela combina muito bem principalmente com o humor do filme, dependendo do time do ator. É claro que essa questão de humor vai variar de gosto para gosto, o que pode ser engraçado para mim não pode ser engraçado para você, mas para mim essa edição frenética do Michael Bay, principalmente nas cenas cômicas, funcionam muito bem, porque ele trabalha muito aquele humor onde o ator ele vai falando muito rápido, um interrompe o outro, e sempre nessas cenas cômicas tá envolvido mais de 2 personagens, é sempre uma discussão com algumas tiradas engraçadas, mas a gente precisa concordar que, infelizmente, algumas piadas dos filmes soam meio machistas e algumas piadas parecem até que foram escritas por crianças da 5ª série. Mas de fato tem algo assim nos roteiros dos filmes dos Transformers que, por mais que eu goste bastante da franquia, sempre me incomodou, é como muitas vezes parece que o Michael Bay ele simplesmente esquece o que é estabelecido nos filmes anteriores. A gente consegue até entender o porquê ele faz isso, porque assim ele tem de uma certa forma uma liberdade mais criativa para ele seguir o rumo com a história que ele quiser. A gente também consegue entender que os filmes eles têm essa confusão no roteiro, principalmente por conta da produção que tem por trás do filme. Porque querendo ou não, tirando o terceiro filme do Transformers, que é o Transformers, o lado oculto da Lua, todos os outros filmes eles tiveram 3 roteiristas que sempre iam mudando ao longo de cada filme. O Steven Spielberg e outros produtores grandes de Hollywood, eles tinham um controle muito grande sobre a história que era contada. O próprio Michael Bay, que é o diretor do filme, ele também tinha uma influência muito grande no roteiro. A Hasbro, que é a detentora dos direitos da marca Transformers, ela também estava envolvida na história. Então a gente consegue até entender o porquê acontece essa confusão ali no roteiro. Às vezes, quando o Michael Bay ele não seguiu o que era estabelecido nos filmes anteriores, às vezes era apenas alguns detalhes, mas alguns detalhes eles eram fundamentais para a história como um todo. Como por exemplo, no final do primeiro filme, o Bumblebee ele fala com o Optimus Prime com a sua voz original. Só que no final do 5º filme, o Bumblebee ele fala novamente com o Optimus Prime com a sua voz original, só que dessa vez o Optimus Prime ele fala que não ouvia a voz original do Bumblebee desde quando eles saíram lá de Cybertron. E quem pelo menos assistiu o 5º filme do Transformers até o final, sabe que o fato do Optimus Prime ouvir a voz do original do Bumblebee é muito importante ali para aquele final da história. Então às vezes você ficava realmente com essa pulguinha atrás da orelha. E às vezes eram detalhes muito grandes, caras,
que realmente incomodava de vez. Como, por exemplo, lá no quarto filme, o Optimus Prime, ele simplesmente voa, do nada. No segundo filme, a gente sabe ali que um Autobot se sacrifica e doa as peças pro Optimus Prime, aí a partir das peças desse Autobot, o Optimus ele consegue voar, e no terceiro filme o Optimus Prime ele tem um equipamento específico para voo, só que nesse quarto filme não. No quarto filme ele simplesmente não dá indício algum de que possui essa habilidade de voar, e sem ele ter nenhum tipo de equipamento, depois que o filme tá todo, depois que o conflito, né, foi todo resolvido no quarto filme, ele simplesmente voa, e não é voar tipo como ele simplesmente plana, ou ele voa como um helicóptero, ou como um avião. Ele consegue voar ao ponto de conseguir sair do planeta e ir para outros lugares da galáxia. E se ele demonstrasse essa habilidade antes no filme, ele poderia ter evitado um monte de coisa. Então esses detalhes que se tornam uma bola de neve muito grande, realmente, cara, não tem como deixar escapar. E por mais que eu goste bastante da franquia, algo que sempre me incomodou desde quando eu era uma criança, quando eu assisti esses filmes pela primeira vez, é como eles sempre querem complicar a história muito mais do que o necessário, criando ali subtramas e focando em personagens coadjuvantes que a gente percebe claramente que não vai ter importância nenhuma pro final da história, muito menos pro futuro da franquia. Mas algo que eu comecei a notar também recentemente quando eu reassisti essa franquia é como que parece que Transformers é uma das franquias preferidas das marcas para se fazer propaganda. Reassiste qualquer filme aí da franquia e observe como eles filmam os carros sempre de uma forma como se eles estivessem ostentando o carro, sempre mostrando a marca, sempre valorizando muito bem o design do carro. Você percebe que muitas cenas eles sempre filmam o carro de cima para baixo para dar aquele ar de grandeza ali para a marca. E é muito interessante, cara, porque isso não acontece uma vez ou outra no filme. Eu lembro até de uma cena do quarto filme, que a cena, se você parar para pensar, não tem quase sentido algum, mas que é bonito de se ver, é bonito demais, cara. Que é uma cena onde o personagem Lockdown, que é um dos vilões aí da franquia, que esse robô, no caso, ele se transforma em uma Lamborghini, ele solta uma granada ali no chão que deixa todo o chão preto ali cheio de cinzas, e esse carro ele se transforma ali na Lamborghini, né? Ele acaba de sair de um combate ali com o Optimus Prime, ele tá machucado e ele se transforma ali numa Lamborghini. A Lamborghini ela tá lustrosa, sem nenhum arranhão, e ela vai caminhando bem devagar ali naquele chão preto e algumas chamas. Eu vou tentar encontrar uma imagem aqui para colocar aqui na tela para vocês verem, que se você parar para pensar, aquela cena não faz sentido, mas que é bonito demais, cara. Aquilo ali parecia até, sei lá, uma propaganda da Lamborghini. E fala a verdade, cara, o Michael Bay ele sabia fazer esses momentos muito bem. Fala a verdade, quem não queria comprar um Camaro amarelo depois que assistiu o primeiro filme dos Transformers? Mas a questão é que essa propaganda excessiva de todos os carros ao longo da franquia todo, em alguns pontos chega a incomodar, porque realmente parece que ele o tempo todo tá jogando na nossa cara a marca ali do carro, ou a marca de determinado produto, que mostra principalmente se eu não me engano é no segundo e no primeiro filme, que isso de certa forma começa a atrapalhar no desenrolar da história. Muitas pessoas não gostam de toda essa estilização que o Michael Bay coloca ali nos seus filmes. Por um lado, eu gosto bastante dessa estilização, porque eu percebo que a estilização ela já se tornou parte da identidade da franquia Transformers. Da mesma forma como, por exemplo, a violência e os diálogos longos se tornaram parte da identidade dos filmes do Quentin Tarantino. Só que a diferença é que os diálogos longos e as cenas de violência nos filmes do Quentin Tarantino, essas características ajudam no desenrolar da história e na narrativa do filme. A estilização dos filmes dos Transformers é a estilização por estilização. Você vê ali que não tem função narrativa nenhuma. Mas vamos concordar aqui, cara, que é bonito de se ver, é bonito demais, cara. Porque essas cenas, elas proporcionam pra gente aquelas cenas que a gente percebe que é cafona, que muitas vezes não faz sentido, mas é bonito demais de se ver, cara. Tem uma cena no quinto filme que, cara, ela não faz sentido nenhum, mas é muito legal. Eu lembro quando eu assisti essa cena no cinema, eu achei fantástica, que é quando, por exemplo, a nave tá caindo e o Optimus Prime, né, ele tem esse poder dele de voar, e ele não voa, ele deixa a nave simplesmente cair, e depois ele sai ali do meio da fumaça, depois de ele ter saído de uma batalha onde ele tá machucado, ele sai transformado em um caminhão totalmente ali, sem nenhum arranhão, e aquela cena, cara, é bonita demais.
E outra questão que sempre gera ali bastante debate é em relação ao visual e o design dos robôs. Eu vou falar a verdade aqui pra vocês que eu não sou um grande fã do design ali dos robôs, dos 3 primeiros filmes pelo menos. Eu acho ali que é muito cheio de detalhes, que principalmente ali nos momentos de ação entre os robôs, às vezes se torna até meio confuso de se entender o que está acontecendo na tela, mas eu acho interessante porque aquele visual pelo menos dá um ar muito mais realista e você realmente acredita de fato que aquilo ali era um carro que se transformou em um robô. Só que uma questão é que realmente quando aquele design é colocado em alguma cena de luta, principalmente ali no primeiro filme, cara, se torna muito confuso de se entender o que está acontecendo. Porque além de você não entender, por exemplo, onde começa um braço, a mão do robô, a perna do robô, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo na cena de ação, porque o Michael Bay ele sempre prioriza em filmar muito próximo do robô. Isso no primeiro filme. Você observa lá que muitas vezes ele sempre foca muito próximo dos robôs e quem sabe aí os filmes do Michael Bay sempre tem muita explosão, com aquelas faíscas lá que parece até fogos de artifício, e é uma edição muito acelerada e é muito a câmera tremida, então muitas vezes se torna confuso de se entender o que está acontecendo. Só que a partir do segundo filme você percebe que ele já dá uma melhorada nisso e ele utiliza outros tipos de recurso para criar ali as cenas de combate. Por exemplo, no clímax do segundo filme, você percebe que ele opta muito menos por o combate corpo a corpo entre os robôs e ele simplesmente opta por um combate mais à distância. Por exemplo, no clímax lá do segundo filme, é basicamente os Autobots de um lado e os Decepticons de outro, e os dois trocando tiro entre eles. Ali sim você consegue perceber o que está acontecendo, por mais que seja muita explosão ali e tudo muito frenético, você consegue entender aonde que tá cada personagem, quem é quem e quem tá atirando em quê. E no terceiro filme melhora ainda mais, porque ele começa a explorar muito mais ali agora o combate à distância e o combate corpo a corpo, só que dessa vez filmando de mais longe. Ele posiciona a câmera mais afastada dos robôs para de fato a gente conseguir compreender o que está acontecendo ali na tela. Por mais que algumas pessoas falem, é meio confuso ainda o que está acontecendo e tal, eu particularmente eu tenho uma plena noção de quem está lutando com que robô é do bem, qual robô é do mal, e é muito interessante porque nesse terceiro filme é onde que tem as cenas de ação mais inventivas, como por exemplo eles caindo lá daquele prédio, a cena lá onde o Bumblebee ele meio que se transforma num robô, só que ele não termina a transformação dele. Eu acho aquela cena genial, que é até uma cena de perseguição. Aí já no quarto filme você percebe que o design dos robôs muda completamente, que no caso é o design que a gente vê aqui nesse Burner, que é um design onde você percebe que o robô ele fica menos quadradão, ele fica num design mais esguio, digamos assim. Parece até que o Optimus Prime está usando uma armadura que não é necessariamente o corpo dele isso daqui. E eu gosto muito mais desse visual porque torna o robô de uma certa forma assim mais cartunesca, digamos assim, se torna algo mais realmente fantasioso. Você olhando isso daqui, você não acredita que isso daqui era um caminhão que pode se transformar em um robô. Já nos outros sim, mas esse daqui realmente torna as coisas mais fantasiosas e eu gosto bastante. É tanto que a partir do quarto filme, quando eles trazem toda essa repaginada, tem um robô ali que é um samurai, que você dá pra perceber nitidamente que ele usa um chapéuzinho ali de samurai e parece que ele usa uma capa. Tem um robô gordão, cheio de arma, que o visual dele também é bem interessante. Tem um robô que parece que ele tá usando tipo uma capa, que é o robô verde, que ele é todo malandrão também. E só o design do Bumblebee nesse quarto filme, que eu não gosto muito, porque o design do Bumblebee foi o que ficou mais futurista, mais aquela cabeçona dele muito grande aqui assim pra trás, cara, eu não gostei bastante. Ainda bem até que no quinto filme eles já dão uma arrumada nisso. E já como a gente entrou nesse assunto aí da repaginada que a franquia tomou a partir do quarto filme, eu vejo essa repaginada com alguns pontos positivos e outros pontos negativos. Os pontos negativos, é claro que a gente queria, né, ver qual que seria ali a continuação da história a partir do personagem do Sam, que no caso foi interpretado pelo Shia LaBeouf, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome do ator. É claro que a gente fica ali com saudade dos personagens que aparecia nos filmes anteriores, mas o Mark Wahlberg ele chega na franquia com o pé direito, porque desde o começo da carreira dele ele sempre participou bastante de tanto de filmes de ação como filmes de comédia, e nos dois últimos filmes da saga Transformers, que é os dois filmes que ele participa, ele manda muito bem nessas duas vertentes do filme, e realmente o ator ele tem muito
muito carisma, então ele cativa e é legal o personagem dele, porque é um personagem inteligente, que ajuda ali na história, é um personagem que pega a arma, vai pra cima da ação, vai enfrentar os Decepticons ajudando os Autobots. Então eu gosto bastante ali da introdução que o personagem do Mark Wahlberg teve. Inclusive o nome dele, que no caso é Cade Yeager, é até uma referência aos robôs gigantes do Círculo de Fogo, que no caso aqueles robôs gigantes eles chamam de Yeagers, e no caso o personagem do Mark Wahlberg nos filmes dos Transformers é Cade Yeager. Então fica aí só essa curiosidade rapidinho. E algo que também sempre vem aí em discussão quando a gente vai falar sobre os filmes dos Transformers, cara, algo que eu tava pensando aqui recentemente comigo quando eu tava montando o roteiro desse vídeo, é como os filmes dos Transformers eles proporcionam pra gente uma experiência muito interessante, principalmente para quem assiste no cinema. Eu tava relembrando as duas experiências que eu tive quando eu assisti os dois últimos filmes da franquia no cinema, a experiência prazerosa que eu tive de assistir esses dois filmes numa tela grande, com uma qualidade de som muito legal. É claro que eu tenho o meu lado crítico e eu percebo que os filmes dos Transformers, eles têm pontos negativos, inclusive muitos pontos negativos, muitas coisas não fazem sentido na história, mas eu percebo ali que a experiência de você assistir um filme dos Transformers no cinema é muito legal. Você vê ali aquelas explosões, aqueles robôs gigantes lutando em câmera lenta, em toda aquela estilização do Michael Bay, com aquele contraste de luz sempre muito forte em todas as cenas, até mesmo quando há dois personagens apenas conversando. É muito legal, é muito prazerosa a interação e a energia que cria na sala. Imagina uma criança de 10 anos ou imagina até mesmo você com 10 anos assistindo aqueles robôs gigantes lutando na tela. É claro que você vai gostar, é claro que é muito prazeroso. E como eu disse, o Michael Bay, ele sempre proporciona pra gente nos filmes dos Transformers essas cenas que a gente percebe ali que são bem cafonas, que é pura estilização, mas quando você assiste ali numa tela gigante, com aquela mixagem de som extremamente exagerada e tudo muito alto, cara, traz pra gente ali uma sensação muito prazerosa. Eu costumo dizer que assistir os filmes dos Transformers numa sala de cinema é a mesma coisa de você ir numa montanha-russa. Às vezes você fica com um pouco de cabeça, mas você sente uma sensação boa. E agora que eu já comentei bastante coisas negativas do filme, vamos comentar um pouquinho mais aí sobre os pontos legais do filme, que com certeza todo mundo vai concordar comigo, mesmo se você goste ou não da franquia, é que Transformers tem uma trilha sonora sensacional. Eu acredito até que muitas pessoas conheceram Linkin Park, principalmente aí por conta do primeiro filme. E não só o primeiro filme do Transformers tem uma trilha sensacional, até lá no quinto e no quarto filme, que ali vão perdendo um pouco ali a qualidade do filme, tem trilhas sonoras muito boas. No quarto filme tem uma trilha sonora ali da banda Imagine Dragons, que é sensacional, aquela música é incrível. Pena que eu não posso colocar aqui no vídeo, né, nesse vídeo aqui do YouTube, senão o YouTube vai lá e dá um corte na gente. Mas a trilha sonora é sensacional. Eu acho também muito legal a atuação de vários atores que participaram aí ao longo da franquia. O Shia LaBeouf, por mais que muitas pessoas critiquem a atuação dele, eu gosto do humor dele, eu vejo que ele se entrega ali para o filme como um todo, ele se entrega muito bem para cenas mais dramáticas e para cenas onde ele precisa correr. Ele é um ator dedicado. Eu gosto bastante do John Turturro, que no caso ele faz um dos agentes lá. Ele é muito engraçado, esse cara. Ele tem uma presença muito forte em todas as cenas que ele participa. Você percebe que ele tá muito à vontade, ele tem um domínio muito grande do texto. Ele tem, né, uma presença muito forte nas cenas que ele participa. E é claro que a gente não pode deixar de comentar também a participação da Frances McDormand que ela teve lá no terceiro filme, que realmente é fantástico. Aquela mulher é uma força da natureza absurda, ela manda muito bem. Também teve um ator que participou da série Grey's Anatomy, né, que no caso ele participa, ele é um dos protagonistas dessa série. Ele também aparece no terceiro filme do Transformers, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu acho que é Patrick alguma coisa. Eu vou colocar o nome dele aqui na tela pra vocês. Ele também manda muito bem lá no terceiro filme. Ele é um excelente ator, né, isso não tem dúvida. Até o general lá que faz o Major Lennox, eu acho ele muito interessante, que é um personagem que poderia até ter muito mais destaque ali nos filmes, mas infelizmente ele só fica ali naquele papel secundário, aparecendo algumas vezes ali ao longo da franquia. Mas é um personagem muito interessante que poderia ter mais relevância. E tem outro personagem que eu gosto bastante, que é do ator
O Stanley Tucci, que ele faz uma participação bem legal ali no quarto filme, ele é muito engraçado, eu adoro esse ator. E a gente também não pode esquecer aí de dois atores que são fundamentais aí para essa franquia, que sempre estiveram presentes em todos os filmes, que é a voz do Peter Cullen como Optimus Prime, mas eu vou confessar para vocês que eu prefiro a voz do Guilherme Briggs como Optimus Prime. E a voz do Hugo Weaving, ele também faz um trabalho sensacional ali como Megatron, ele manda muito bem, apesar de eu também preferir ali a versão dublada. E eu também acho bacana sobre a franquia que em todo o filme eles sempre trazem ali alguma novidade, por mais que algumas novidades sejam pequenos detalhes ou algumas coisinhas ou outras que muda ali no design do carro, o Michael Bay ele sempre está trazendo coisas novas para a franquia para deixar a gente mais engajado com a história e com todos os filmes. Mas no quarto filme ele trouxe uma novidade ali que aí sim eu achei incrível, que são os Dinobots, que cara é fantástico aqueles robôs gigantes, por mais que eles permaneçam naquele design cheio de detalhes que em alguns pontos fica meio confuso de entender exatamente ali como que é aquele robô gigante, mas cara, é muito bacana aqueles robôs, a cena quando eles chegam para a batalha final com o Optimus Prime montado em cima lá do tiranossauro de metal, é muito bacana, aí eles vêm, a trilha sonora deles e a trilha sonora do filme vem com tudo junto com eles, é fantástico. É claro, né, como eu disse, o Michael Bay ele sabe criar aqueles momentos que, como diria o Érico Borgo, que é aquele brega legal. E todo mundo sabe que o Michael Bay ele é um megalomaníaco, né? Todo filme ele sempre traz algo maior, é tudo muito grande pra ele, é tudo muito explosão. Todos os filmes dos Transformers você percebe que ele sempre filma tudo com as câmeras mais tops ali do mercado. Ele sempre filma a mesma cena em vários ângulos diferentes para depois ele escolher a cena de um ângulo onde ele realmente quer. Então algo que mesmo que você não goste da franquia, você precisa concordar, é que ele manda muito bem ali com os efeitos visuais e até mesmo os efeitos práticos. Tá, tirando os efeitos visuais ali do quarto e do quinto filme que caem bastante, é tanto que no quarto filme a gente já começa ali o filme com uma cena de CGI muito mal feita, só que ali no quinto filme dá uma melhoradinha, mas continua ali bem mais ou menos, mas nos três primeiros filmes, cara, fala a verdade, se você não acreditou que aquilo realmente parecia ser verdade, aquele robô gigante. Eu acho sensacional os efeitos especiais dos filmes, é claro que como eu disse, no quarto e no quinto filme caiu bastante os efeitos, né, a computação gráfica, principalmente eu não sei se pela questão de ele começar a especular que ele sairia da franquia, isso possa ter prejudicado ou não ali no design, mas realmente tem algumas coisas ali no quarto e no quinto filme que chega até fica bem esquisito de se ver em relação aos efeitos visuais. Mas algo que o Michael Bay ele sempre fez muito bem é mesclar ali os efeitos práticos com a computação gráfica. Um exemplo que eu posso dar muito bem é uma cena ali no terceiro filme onde alguns soldados eles pulam de um avião e eles ficam planando com o equipamento e você percebe claramente que o Michael Bay ele filmou alguns efeitos, algumas partes daquela cena com realmente pessoas pulando com aquele equipamento e depois ele filma algumas coisas ali no corte final do filme com a computação gráfica, e aquela mesclagem que ele faz, por mais que ou até mesmo você que consome cinema, a gente consiga perceber a diferença, não tem como negar que aquilo ali realmente ficou muito bem feito, e o público médio, digamos assim, que são pessoas que não consomem tanto cinema, elas claramente não percebem a diferença. Eu acho bacana também como muitas vezes ele sempre explode tudo, ele sempre capota o carro, então quando ele utiliza ali os efeitos práticos, eu acho que ele manda muito bem. E eu até vou confessar algo aqui pra vocês, que eu não acho a direção do Michael Bay ruim não, cara. Em algumas cenas dos filmes, quando há diálogos um pouco mais sérios entre alguns atores, ele sossega a câmera, por mais que a cena continue naquela estilização exagerada dele, com aquele contraste de luz muito forte ali por trás dos atores, ele sossega a câmera, ele deixa dar uma respirada ali pra gente entender o que o personagem tá conversando. Em alguns momentos onde realmente ele de fato precisava dar uma acalmada ali, ele fica naquele ritmo frenético, mas em alguns momentos ele dá uma acalmada nos momentos mais sérios, mais contemplativos, sempre com toda aquela estilização dele. Mas infelizmente no quinto filme não tem como defender, cara. Eu simplesmente não sei o que aconteceu naquele quinto filme, porque ele simplesmente desmorona tudo o que é estabelecido nos filmes anteriores e parece que faz qualquer coisa. Porque o filme ele já começa com aquela história de querer aprofundar ainda mais ali nas origens dos Autobots,
robots e de todos os Transformers, que aquilo ali não acaba dando em nada. Aquela história dos guerreiros arturianos terem um envolvimento com os robôs desde os tempos medievais, eu achei aquilo ali muito papurado. Aquela história ali não me engajou. Aquela história, ela anula um monte de outras coisas que foram estabelecidas nos filmes anteriores, muitas coisas que acontecem nos filmes anteriores, se você levar em consideração esse quinto filme, praticamente nem existiram. É praticamente como se eles tivessem esquecido muitas coisas importantes que eles estabeleceram nos filmes anteriores. Parece que realmente o Michael Bay estava fazendo ali tudo no automático. Os personagens novos são muito chatos, as piadas nenhuma funciona, até aquela menininha que parecia ser promissora a assumir ali a franquia, ou até mesmo ela demonstrou ter uma certa importância, pelo menos nos primeiros trailers que saiu desse quinto filme, mas depois ela logo é esquecida ali no meio do filme, e no final do filme ela volta ali só para encher o saco. Então realmente o quinto filme ali dos Transformers é um filme que é difícil defender ele. Mas eu tenho que conversar aqui pra vocês que, cara, tem algumas cenas nesse quinto filme que eu acho muito bacana, principalmente aquela cena daquele planeta gigante que é de metal vindo aqui pra Terra, e aquela questão ali dos chifres também eu acho visualmente muito interessante. Mas aquela história ali como um todo é muito confusa e realmente não tem como defender. Mas o Anthony Hopkins, ele também faz uma participação muito interessante ali nesse filme, ele tá muito à vontade, ele tá se divertindo, então é interessante também de assistir esse filme, por ver ali o Anthony Hopkins num papel mais cômico, que recentemente ele sempre vem aí fazendo. E eu quero saber agora a opinião de vocês, vocês gostam ou não aí dos filmes dos Transformers? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Siga o Diário do Cinema nas nossas redes sociais, que no caso o link das nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, e siga o Diário do Cinema no seu agregador de podcast preferido, porque agora o Diário do Cinema também tá com podcast. Se inscreve aí nesse canal, ativa a notificação para você continuar recebendo o próximo vídeo, e deixa aí nos comentários também qual é a próxima franquia que você quer que eu venha aqui e faça uma análise. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.